Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. O 15 diz: No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, no meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos. Versículo 16. Para que não vos corrompais, fazendo com o ídolo uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. O Senhor nos envia esta palavra, uma palavra de suma importância, de toda relevância, dizendo: lembra, Israel. Israel é uma nação privilegiada entre todas as nações do mundo. Por quê? Porque foi um povo escolhido por Deus para receber da parte de Deus os oráculos, as promessas, as profecias, a palavra de vida. E foi Israel que teve o privilégio de ver milagres como a abertura do mar, como um pão que ia descer do céu todo dia. E Israel teve o privilégio de estar diante do monte de Deus e, como você me ouve nesse momento, Israel ouviu a voz de Deus. Ouviu. Muito privilégio. Muita glória. Muito. Porque quem é que não deseja, como servo de Deus, ouvir a voz de Deus, literalmente? Israel ouviu. Mas o versículo 15 diz: Israel, escuta, Israel, guarda bem a tua alma, Israel, porque no dia que você esteve em Horebe, no Monte Sinai, de frente ali, você viu escuridão, você viu fogo, você viu relâmpago, e você ouviu a voz de Deus. Contudo, você não viu figura alguma. Você não viu se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é asiático. Não. Você não viu figura. Então você tem muito cuidado para que você não venha ser levado por situações e venha fabricar imagens, seja de homem, seja de mulher, seja do que está no céu, seja do que está na terra, nas águas, embaixo da terra. Você não viu imagem, então você não faça isso, porque fazendo isso, você vai estar se corrompendo. Repita o versículo 15, meu irmão. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, no meio do fogo, não vistes figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos. Fica muito atento no dia que Deus falou diretamente com os homens, e os homens ouviram a voz de Deus, como você ouve a minha, repito. Eles não viram figura alguma. Olha o que ele diz: fique muito atento, muito atento. Existe um perigo de corrupção. Fique muito atento. Olha o versículo 16. Para que não vos corrompais. Só um minuto. Fique muito atento, para que você não se corrompa. Como estava no plural, para que vós não se corrompais. No singular, para que você não se corrompa. No plural, para que ela for uma multidão, para que vós não se corrompais. Repito 16. Para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem
ou de mulher. Não se corrompa. Fazer uma imagem de um homem, fazer uma imagem de uma mulher, depois se prostrar diante daquela imagem para Deus, isso é algo terrível. Ele diz que quem faz isso, faz porque se encontra em corrupção. Estão corrompidos, foram enganados e agora estão debaixo de uma maldição. Olha o versículo 17. De algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus. O que mais? 18. Versículo 18. De algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas, que estão debaixo da terra. O que mais? Versículo 19. E para não acontecer que, quando levantares os teus olhos aos céus, e ao vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Olha o que está no texto. Adorar uma imagem feita pela mão do homem, seja de homem ou de mulher, animais terrestres, marinhos, alados, ou os astros, porque você sabe que o calendário recebeu o nome dos astros em muitos países, né? O Brasil foi privilegiado. O Brasil não, mas os países dedicam o primeiro dia ao sol, o segundo dia a deuses da Grécia, terceiro dia aos deuses da Grécia, o quarto dia, né? Ao deus nórdico, e assim vai. E até os sábados de Deus passaram aos astros. Então, assim, cuidado. Não adorem nada que foi criado e nenhuma criatura. Shema de Deus se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amém? Vamos abrir Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Não adore criação, criatura. Amém? Nenhuma criatura no céu, na terra ou embaixo da terra. Nem astros, nem estrelas, nem planetas, nem nada. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia! Ouve, ó Israel, ouve, povo de Deus, ouve, ó igreja, o Senhor Criador, o Senhor de Israel, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Deus. Não tem dois, não tem três. Ele é o único Deus. Um só Deus, um só Senhor e um só batismo. Um só Deus, um só Senhor e um só batismo. Efésios. Esta palavra tem que ficar no nosso coração. Porque vamos entrar num assunto aqui que você precisa guardar no teu coração. Como proteção para a tua vida. Olha o versículo que iniciamos. Guarda bem a tua alma. Porque Deus nos exorta. Porque tem sempre alguém querendo nos enganar. Eu não estou falando de homem. Eu estou falando daquele que se fez inimigo de Deus, estando ainda no céu. Eu estou falando de Satanás. A palavra Satanás, o nome Satanás significa o quê? Vocês sabem? Significa inimigo de Deus. Ele se tornou inimigo de Deus.
inimigo de Deus. Ele também tem outros nomes, como a serpente, como o dragão, como o ladrão e outros. Todos nomes calamitosos que representam o mal. Ele enganou no céu. Estando ele no céu, juntamente com criaturas poderosas em Deus, inteligentes, que são os anjos. E ele, no céu, na companhia de anjos, com a astúcia dele, ele conseguiu enganar e separar de Deus uma terça parte dos anjos. Preste atenção. Jesus fala dele dizendo que ele é o pai da mentira, que ele nunca se firmou na verdade. Agora, se ele enganou anjos que assistiam diante de Deus, anjos que conhecem um plano de vida elevado, anjos que adoravam e louvavam e glorificavam a Deus, amando a Deus, ele conseguiu enganar esses seres. Então ele é lançado na terra e o homem recebe de Deus este aviso: cuidado, cuida bem da tua alma. Tem alguém interessado na tua alma. Então ele diz: cuida bem, cuida bem, cuida bem da tua alma. Ele enganou anjos. Ele enganou Eva no paraíso. Ele enganou Adão. Vou repetir aqui, ele enganou no céu seres celestiais, anjos. Uma terça parte foi corrompida. Uma terça parte. Depois, ele não foi lançado em qualquer lugar, foi lançado na terra. E ele foi aonde? No paraíso. Qual era o estado de Adão? O estado de Adão era um estado perfeito. Adão não só ouvia, ele ouvia Deus e ele andava com Deus toda virada da tarde. Toda tarde Jesus ia lá no paraíso e andava com Adão, lado a lado, ensinando Adão e a Eva. Toda tarde. Um grande privilégio. Adão, em forma humana, mas na condição de um ser imortal, aprendendo todo dia com o Filho de Deus, com o Cristo, Deus vermelho, Deus da nossa salvação. Vou repetir: no céu, ele enganou os anjos, seres altamente capacitados de entendimento. Na terra, ele enganou o homem em estado imortal e perfeito. Porque está escrito em Eclesiastes que Deus fez o homem de que maneira? Ele disse: Deus criou Adão perfeito. Deus criou Eva perfeita. E no estado de perfeição, Adão também e Eva também foram corrompidos. Então, quando nós ouvimos Deus dizer: cuida bem da tua alma, é porque a tua alma corre o quê? Perigo. A tua alma corre perigo. Guarda bem a tua alma. Para quê? Para não se corromper. Princípio de tudo. Entenda isso, ó povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Quem é que vence o mundo? A nossa fé.
para apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando você crê em Deus, e você dá ouvido a Deus, e você começa a andar com Deus, é aí que vencemos o mundo. É aí que apagamos os dados inflamados do inimigo. Porque a corrupção dos anjos veio, dos anjos caídos, por causa da palavra que eles ouviram da boca do inimigo. No paraíso, ele falou com Eva também, através da serpente. E nos nossos últimos dias, ele também fala com o mundo, através dos falsos profetas. Tudo para nos engoldar, tudo para nos levar ao engano e à corrupção, para nos levar a abandonar a Deus, deixar de crer em Deus para crer em uma estátua feita por mãos de homens. Jeremias, no capítulo 10, o Espírito coloca na boca do profeta Jeremias, chamando de loucos esses que fazem imagens de escultura. Loucos. Isaías, capítulo 43, 44, 45, chamando de loucos. Diz, poxa, você não entende? Você vai no mato, você corta uma árvore, você traz um tronco para casa, você faz uma escultura de um homem e de uma mulher. Depois você vai lá e pinta. Depois completa, você vai lá e fixa. E depois você vai dizer, me ajuda, com um pedaço de pau cortado. E com o resto que sobra você coloca no fogo. Que loucura é essa? Que loucura é essa? É isso que Deus fala em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em todos os livros da Bíblia. E seria uma loucura. Como é que você fala para um ser inanimado? Me ajuda? Isaías, aliás, Davi, citando o Salmo 115, ele louvando a Deus, ele diz que o nosso Deus está onde? Nos céus. Ele é poderoso, ele sabe tudo que está acontecendo aqui. E ele faz tudo que lhe apraz, que é bom ao seu entendimento, ao seu coração, que alegra a sua alma. Aí ele diz, a pergunta de alguns, aonde está o teu Deus? Porque eles não veem. Eles querem ver. Por isso eles fazem estátuas e pegam nas paredes, colocam em meio à cidade, chamam de pai. Não, pastor, chama de pai, chama de pai. Quando eles chamam de, como é que fala? Padroeiro. O que significa padroeiro? Pai. Que loucura! Temos um Deus no céu. Como vamos agora nos voltar para isso? Então ele chama essa situação, essa prática, esse feito de corrupção. Cuidado. Guarda bem a tua alma. Não põe a tua confiança nessas coisas. Não põe a tua confiança nos astros. Não. Ó Israel, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele também proclama a Isaías e a Israel. Eu avisei essas coisas desde o princípio, ele diz. Eu sou Deus e faz de mim? Não há outro, não. Não há. Não há. Mas guarda bem a tua alma. Vou repetir. No céu, Satanás, que é um anjo, falou diretamente com os demais anjos e enganou seres terríveis, tremendos. No paraíso, ele
usou a serpente, enganou a Eva, enganou a Adão. Nos últimos dias, ele usa falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos. Você olha, desde a criação, quando Eva caiu em pecado, foi Eva que caiu em pecado, porque ela foi enganada pela serpente. E depois Adão caiu. Mas quando Deus veio julgar, Deus começou a julgar por quem? Por Adão. E por que Deus julgou por Adão? Porque ele tinha responsabilidade da guarda. O mandamento era para Adão, porque Adão era o cabeça. Adão era o cabeça. Então foi primeiro Adão. Depois seguiu-se uma hierarquia. E depois veio para a mulher. E depois o juízo chegou à serpente. Deus fez o homem, fez a mulher e deu o governo para o homem. Depois da queda, Deus fala para a mulher: o teu desejo vai ser para o teu, e ele vai te dominar. Paulo a Timóteo diz: não aceite, não permita que a mulher exerça a autoridade de homem. Mas a serpente tem enganado muita gente. Falsos profetas e falsos pastores têm enganado muita gente, ungindo mulheres pastoras. Onde está na Bíblia que tem mulher pastora? Mas tem muita gente que defende essa doutrina, mas não está na Bíblia. É um engano, é um engodo, é uma doutrina satânica. Vou repetir. Satanás no céu usou a própria boca, falou diretamente, olhando no olho no olho de cada anjo. Corrompeu uma terça parte. No país ele corrompeu Adão e Eva, homem e mulher perfeitos, imortais, que aprendiam pelo próprio Deus, através do próprio Deus. Ele conseguiu enganar. E hoje ele engana através de quem? Dos falsos mestres e dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, bispos, profetas. Ele engana. Por isso está escrito: medita de dia e de noite, saiba você o que Deus falou. Saiba você o que Deus falou. Porque qual foi? Com qual artimanha ele enganou a Eva? Com qual artimanha ele enganou os anjos do céu? Com promessas. No céu ele fez promessa. Eu vou colocar meu trono do lado do trono de Deus, ó. E quem me seguir, eu vou dar esse benefício para você. Esse benefício para você, esse benefício. Eu vou fazer isso para você, eu vou fazer como os políticos não fazem promessa. Satanás é o quê? Um político. Foi ele que inventou a primeira eleição, porque Deus é um governo perpétuo, eterno, para sempre. Mas ele quis fazer o quê? Foi ele que montou o primeiro partido para dividir o reino. Você pensa que o que acontece na Terra não é o espelho que já aconteceu na história, desde o céu até aqui? Em Ezequiel, Deus pega o rei de Tiro e fala sobre ele como figura do anticristo. Sempre fala, mostrando a semelhança de como ele operou lá e tem operado aqui, para que o crente, sabendo dessas coisas, esteja imune às tentações, vença as tentações.
tentações. Não caia na cilada dele, como Jesus. Se prostrar, melhor tirar esses reinos, porque a mim foi entregue. Não foi entregue, ele usurpou. É mentiroso. Ele não tem nada para dar, ele é pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Ele não tem nada para oferecer, a não ser condenação e morte. Mas ele enganou. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que está escrito. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o que o apóstolo falou, pautado no que ele estava vendo e no que ele estava ouvindo. Ele olha e ele ouve e ele diz: eu estou com receio, eu estou temendo, eu temo que, de alguma forma, Satanás venha corromper a vocês. Ele diz aos ouvintes: de alguma forma Satanás vinha enganar alguns de vocês, como ele enganou a Eva. Repita o versículo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele estava vendo, estava ouvindo, estava ali colocando na balança a vida que Deus nos propôs e a vida que a igreja estava levando, que alguns cristãos estavam levando. Vou repetir. Ele chega na igreja, ele olha para a igreja, ele vê no meio da igreja práticas, usos, costumes, que não era a prática, o uso e o costume que Deus impôs à igreja, que Deus ensinou à igreja. Ele estava vendo pessoas se apartar de Cristo e correndo o risco de outras se apartar de Cristo e de Deus por consequência. Que prática era essa? Ele vai falar. Tanto na primeira carta aos Coríntios, como também na segunda carta, de paganismo, de relacionamento fora da vontade de Deus. Ele dedica o capítulo 6 de 2 Coríntios dizendo: o que tem a ver Deus com Belial, Cristo com Belial? O que tem a ver? Não tem a ver nada. O que tem a ver a luz com as trevas? Também não tem a ver nada. O que tem a ver o crente com o descrente? Também nada. O que tem a ver o templo de Deus com o templo dos ídolos? Nada também, nada. Ele falou: então, se você entende essas coisas, não se meta em um jugo desigual, não se relaciona, não casa com uma pessoa descrente, não faz negócios, não fica parceiro, não fica, como é que diz, quando as pessoas falam na sociedade, sócio de uma pessoa descrente, não faz isso. Mas ele estava vendo alguns da igreja vivendo o paganismo. E não só ele viu isso na Grécia,
em meio à igreja, estava entre os gregos. João também viu. E Deus fala assim: eu tenho contra essa igreja, contra o pastor dessa igreja, que ele tolera essa mulher chamada Jezabel, que ensina a lançar tropeço na vida dos crentes, que diz que não tem problema se relacionar com descrente, que diz que pode comer a comida sacrificada ao ídolo, que pode participar de festa pagã. Eu tenho contra ele, ou ele se arrepende, eu vou tirar o castiçal dele. Então, Paulo está vendo, dizendo, estão se corrompendo por causa de comida, eles Deus da comida, por causa de bebida. Chega essas festividades e o crente vai lá. Está guardando bem a alma? O que o crente quer em festa do mundo? O que o crente quer na cara de Deus? Nós festejamos o nascimento de Jesus. Mentira! Se fosse para Jesus, o Natal seria o dia que a igreja estava mais cheia. Mas o Natal é um dos dias que a igreja está mais vazia, porque vamos comemorar o aniversário de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, dando presente para o outro. A palavra de Deus diz que o crente tem que ser o quê? Transparente. 1 João capítulo 1, luz. Aí, no Natal, no Ano Novo, Satanás coloca uma doutrina. E os crentes gostam, dá risada, festeja, pula, sorri, bate palma. Por quê? Vamos fazer amigo secreto. Já viu amigo secreto? Quem é um amigo secreto? Davi era amigo secreto de Jonas? Davi sabia muito bem que podia confiar em Jonas. E Jonas sabia muito bem que podia confiar em Davi. Era amigo mesmo, amigo do peito. Amigos mais chegados que um? Então, não é amigo mais chegado, um amigo secreto, não. Tá, mas o aniversário é de Cristo. Então por que você vai lá muitas das vezes? Ou foi, graças a Deus já não vai mais? No dia do aniversário de Cristo, você dá presente para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu primo, para a sua avó, para o seu avô, para o vizinho. Por que você faz isso, seu aniversário de Cristo? Se o aniversário é de Cristo e quer fazer alguma coisa para Cristo, faz igual Davi. Deus disse: você não pode construir o templo. Só que Davi foi lá e fez o quê? Juntou o quê? Juntou ouro, juntou prata, juntou pedras preciosas e deu para a construção da casa de... Por que no dia do aniversário de Cristo, do nascimento de Cristo, você come tudo para a igreja e não traz presente para Jesus, não traz oferta para Jesus, não traz as coisas para Jesus? Por quê? Porque esse Natal que o mundo faz é um laço para os crentes. Porque esse falso Natal que Deus não mandou comemorar tira o crente da presença de Deus. E o crente faz dívida, porque é Natal. O crente começa cheio de crendice. Eu vou me vestir de branco no ano novo, passar de branco. Branco tem que ter o coração. Branco tem que ter as mãos na operação das obras. Mas os falsos profetas induzem. O que tem a ver a Páscoa de Deus com essa Páscoa do mundo? O que tem a ver? Nada. Primeira Páscoa, nem se podia participar com o incircunciso. O próprio Jesus, ao participar da Páscoa, ele não participou com todo mundo, só com os discípulos. Só que agora, a Páscoa, o crente comemora a Páscoa com idólatra, com espírita, com macumbeiro, com feiticeiro, com tudo.
de escola para o filho, porque para esse mundo da Páscoa é um coelho. Olha a blasfêmia. Que Deus nos cubra com o sangue de Cristo. Mas olha o que começam a cantar no colégio e ensinar para o teu filho. Coelhinho da Páscoa. O que trazes para mim? Um ovo? 2 ovos, 3 ovos? É o coelhinho? Põe ovo, igreja? Não. E aí por cima de chocolate, igreja? E por que estamos ensinando isso para o seu filho? E por que você aceita isso para o seu filho, muitas das vezes? E por que você fala que não tem nada a ver? Se a Páscoa é morte, e não é qualquer morte, é a morte de Jesus. A Páscoa é a morte, o sacrifício do cordeiro. O que tem a ver cordeiro com ele? Sabe o cordeiro de Deus que tira o pecado? Jesus é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Coríntios 5. Jesus é a nossa Páscoa. Mas os falsos profetas pegam essas questões do mundo e põem na igreja. Na igreja, no altar de Deus, põe um carvalho. Quando o Senhor diz para Josué, entra na terra, você a terra, e derruba os seus altares e queima o quê? Seus postes ídolos. Tá? Seus carvalhos. Deus manda queimar e quebrar. Josué vai lá e destrói tudo, queima tudo, acaba com tudo. Aí o pastor, o falso pastor, pega e põe uma árvore no povo de Deus. E por cima ainda põe luzinhas, que simbolizam o quê? E depois, no final do culto, distribui ovinho de Páscoa, na Páscoa. Quando se trata da Páscoa, o Senhor diz, não se ache no meio de vocês, na casa de vocês, fermento, não se ache. Fermento simboliza pecado. Em todo o terra de Israel, em toda a terra de Israel, não vai se achar fermento. O homem que estiver usando fermento, a casa que estiver usando fermento, vai morrer. Porque um pouquinho de fermento faz o quê? Aí vem o falso pastor, o falso mestre. Você ganhou um panetone, você não come no dia, você come depois. É a Páscoa? Não come o ovo agora não. Depois você vai lá e come. Depois que passar o dia, você vai lá e compra e come lá para o seu filho, para ele não ficar com vontade. Sutileza. Eu tenho contra ti, ó pastor, que tens aí que ensina o meu povo a comer comida sacrificada a ídolos. Está escrito, igreja? Cadê a igreja? Não se dê, guarda bem a tua alma. Isso é sagacidade do inimigo. Eu trouxe aqui um biscoitinho do São João, do São Pedro. Aí você come. Eu trouxe aqui um pernil aí, dos dias da festa. Aí você come. Não se detém no caminho do pecador. Mas é família, né? Tem que usar de sabedoria, né? Paulo se fez tolo para ganhar os tolos. Mas ele não foi tolo, não. Ele não se assentou na roda de quem estava comendo, bebendo, com gluconaria, bebendo bebida forte, brincando com ele. Estamos aqui. Até Jesus tomou vinho, por que você não pode tomar vinho também? Por que você não pode tomar uma sem álcool aqui? Sombando da sua fé. Cuidado, guarda bem a tua. Eu sei que você não come isso, não come aquilo. Você não bebe, mas eu fiz um suco para você. Não tem problema. Por
Por causa de quem? De muito crente, não é de vós. Eu não quero ser aquele crente, não. Que só da Bíblia, só fala em Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Não quero ser, não. Eu quero ser igual aquele ali, ó. Que ele não está nem aí. Ele é bacana, ele é gente boa. A gente faz festa, a gente toma a nossa caipirinha, a nossa cerveja, e ele toma o suco dele, sentado na mesma mesa. E Salmos capítulo 1, não se detém no caminho dos? Só que Satanás me diz, não, tudo é lícito, está escrito. Você pode. Não, não é isso aí não. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, você pode comer. Não, o próprio Paulo falou, bate. Tomar um pouquinho de vinho por causa das suas constrangidoras, você pode beber, você pode tomar um também. Não foi assim que ele quis enganar Jesus? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você pode. Ele queria ser bacaninha com Jesus, mas não era nada disso. Era sagacidade. Ele queria o mal de Jesus. Ele queria afastar Jesus de Deus. Não, se você é filho de Deus, você é Deus, aí você pode transformar essa pedra em pão. Satanás confessou uma coisa que você nunca pensou, talvez. Você é filho de Deus. Você pode. Aleluia. Pode o quê? Você pode tudo. Você pode transformar a pedra em? Olha, o Filho de Deus pode tudo, mas convém? Convém, igreja? Não. O Satanás, ele disse que o Filho de Deus pode tudo. E você, como Filho de Deus, você sente que você pode tudo? Se você sentir, você está com Jesus, que disse que tudo é. Satanás quis usar a palavra para enganar Jesus. Por aqui, lá embaixo, porque está escrito, está na Bíblia, lá nos Salmos, ó, vai dar ordem, Deus vai dar ordem, o Pai vai dar ordem, para que os anjos te segurem, você não tropece dentro da mão. Pula. Pode beber, que Paulo falou para o beber um pouquinho, pode beber. Não tem nada, não, pode comer um biscoitinho, pode comer também, pode. Você é filho de Deus, pode comer. Pode comer do pernil, pode. Não, mas Deus falou que estava contra o pastor que estava deixando de comer. Não, mas não é isso não. Ele mandou a carta, foi para o anjo, não foi para a igreja não. Pode comer, você não é o pastor, você é mesmo, você pode comer. Sagacidade. O que tem? Eu vou falar isso aqui por conta pessoal, você, não é para todos não, é para alguns que fazem isso, que nem todos fazem isso. Na cavalgada, sai de manhã e fica à tarde, sentado no lombo de um cavalo. Chega de tarde, está todo assado já. Roda a cidade toda, vai para outra cidade. Na igreja, 2 horas, acaba a poça comendo. E agora? Quando é só colocar? Deixa eu ver quantos minutos você ficou sentado na cadeira da igreja. E quantos minutos você ficou sentado na sala do cavalo? Ficou o dia inteiro na sala do cavalo? Vai para a esquerda. Batendo na porta, vizinho, abençoado. Eu trouxe aqui uma carninha aqui, ó, de São João para você, assadinho. Um cheirinho gostoso. Mas pode. Deus não vedou nada. O alimento aí, ó, que é orar e quer. O alimento é santificado pela oração, não é? Todo alimento é santificado pela oração, menos um. Qual é? Capítulo 8 de 1 Coríntios. Menos o oferecido aos ídolos. Esse Deus não santifica. Mas pode. Aí vai aquele desavisado e pega e come. O tímido não vai dar ao céu. Fica com vergonha de dizer que não quer, que não pode. E deixa a pessoa na idolatria dela. Não usa aquele momento como uma oportunidade para dizer, não pode não, gente. Eu não posso, você também não pode. Sagacidade.
foi a palavra que usou lá para Eva? Foi assim que Deus disse? Que você não pode comer de toda a árvore do jardim? E não tem conversa, né? Para tratar com você? Tem conversa o quê? Conversa afiada, né? Ou vem com algum assunto para desculpar para entrar em outros assuntos, é assim? Porque não tem assunto para tratar. O que o diabo tinha para tratar com Eva? Nada. O que Eva tinha para tratar com Satanás? Nada. Então ele veio com conversa afiada. Foi assim que Deus disse. Aí ela disse, não foi assim não. Deus disse que de toda árvore podemos comer, menos daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Deus disse? Foi. Porque no dia que a gente comer lá do canal, a gente morre. Não é assim não. Deus sabe que não é assim. Olha o que ele está dizendo, Deus sabe que não é assim não. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você é igual a Deus, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal igual a Deus. E ela foi ouvir aquilo e viu que a árvore era boa para dar entendimento, queria aprender, e foi buscar de forma errada o ensino. Foi buscar de forma desobediente. Agora ele vem e diz assim, na boca de muitos ministros aí de algumas seitas, não existe inferno não, mas foi Jesus que falou que existe. E o que Deus, quando começou a julgar Adão, falou o quê? Para Adão, porque você ouviu a tua mulher e não ouviu a mim. Qual foi o problema de Eva? Que ela ouviu a serpente e não a Deus. Chega alguém na sua casa, oi, irmão, você está numa igreja errada. A igreja, você está errado. Você acredita há quantos anos? Há 15 anos, você ainda não é obreiro. Vamos lá comigo, lá passar esse antes da obreiro. Serpente, Satanás. O crente recebe Satanás na casa dele e nem percebe. Mas está falando de quem, pastor? Foi Jesus que falou de Pedro. Passa para trás, Satanás. Se quer me tirar da caminhada, se quer me tirar da vontade do Pai, passa para trás. Os crentes é covarde. Os crentes não sabem falar a verdade na cara, no olho. Passa para trás, Satanás. Você vem aqui me descaminhar, estou bem onde eu estou, você quer me tirar para quê? Se Deus não me deu ministério, se Deus me deu ministério, quem sou eu para resistir? Quem é o pastor para resistir? Quem é o obreiro para resistir? Se Deus der, dá dado e ninguém tira. Mas não repreende, não. Recebe uma vez, recebe duas, recebe três, e as más conversações fazem o quê? Corrompe. Vai corromper mais. Por enquanto está gostoso, né? Porque enquanto ela está com a fruta na boca, mordendo, sentindo no paladar, você acha que ela achou ruim? Quando você põe uma coisa na sua boca que você acha ruim, tá? Você continua comendo, engolindo? Você faz o quê? Pois na boca estava muito bom. Só que o resultado foi o quê? A promessa do falso profeta vai parecer coisa muito boa para você. A promessa do falso profeta de Satanás vai parecer uma coisa muito maravilhosa, encantadora, propícia. Mas quando chega no ventre, livrinho, né, que Ezequiel come aí, na boca era o quê? Mas no ventre? Você acha que a fruta que ela comeu, ela ia oferecer para Adão se fosse ruim? Se tivesse um gosto ruim, ela ia comer e era para o marido? Ela ia dizer para o marido, coisa ruim. Meu Deus, que fruta ruim. Ela comeu e convenceu ele a comer porque ela disse que era gostosa. Quando você quer induzir a pessoa a comer alguma coisa, meus irmãos, eu não gosto de pepino.
do cheiro. Mas tem uns irmãos que gostam. Aí os irmãos falam, nossa, você tem que provar, pastor. É uma beleza, é uma delícia. Eu como é de 10 deixar. Ninguém vai te convencer dizendo que é ruim. Ninguém vai dizer que é bom. O falso profeta vem com promessas para te tirar da presença de Deus. E você não pode ser tímido, não. Você tem que lembrar do que o mestre falou. Passa para trás, Satanás. Repreender. O espírito imundo sai da pessoa, o que ele faz? Ela volta no mundo. Depois ele diz, eu vou tornar aquela casa. Quando Jesus repreendeu o bicho, ele ficou voltando? Quando ele veio tentar Jesus, ele veio a Jesus. Mas depois que Jesus começou o ministério, ele não veio mais a Jesus. Jesus foi a ele para expulsar. Por que receber na tua casa quem quer desencaminhar a tua vida? Por quê? Ou você não lembra o que está em 2 João? Não é receber na tua casa, nem sai na rua, aquele que vem com doutrina esquisita aí. Mas o coração de ela se inclinou para as palavras da serpente. E agora eu volto, em 2 Coríntios 11:3. Eu temo que de alguma maneira Satanás vinha enganar alguns de vocês aí, como ele enganou a Eva no paraíso, com palavras, dizendo, não é assim não. Não. As pessoas acham que, a igreja tem, um membro daquela igreja fez isso, falou isso, falou aquilo, está errado. Como se fosse uma novidade. Aonde primeiro surgiu o erro? Aonde foi? No céu. Depois se estendeu aonde? Na terra. Em qualquer lugar da terra? Aonde? No jardim do paraíso. Você acha que o inimigo ia ficar no mundo? Você acha que o inimigo? Ele disse, eu vou tornar minha casa. Aonde ele nasceu, igreja? No céu. O paraíso é a extensão do céu. A igreja não é a extensão do céu. Para onde ele quer voltar, igreja? Ele quer enganar quem está no mundo, igreja? Ele quer enganar quem? Cuida bem da tua alma. Não é muita coisa não. Foi uma comida, uma fruta. Só que aquela fruta deu testemunho contra eles, porque eles desobedeceram a Deus. E qualquer prática nossa que nos leva a desobedecer a Deus é o suficiente para o homem cair na graça. Foi só uma fruta. A Bíblia diz que ela não pegou um cesto de fruta não. Ela comeu da fruta e deu do marido. Como também? Eles não comeram 10 frutas, 20, 50 não. Toda a safra não. Foi uma. Foi o suficiente. Um mal, uma mentira, um engano, uma fraude é suficiente para o inimigo arrastar. A expressão é essa, que o inimigo arrastou para o céu uma terça parte dos anjos. O inimigo fez cair a Daniel. O inimigo tem feito muito crente cair. Porque o crente está andando desapercebido. Guarda bem o quê? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu sei que você sabe, mas abra sua Bíblia. Você sabe que a gente repete aqui quase todo culto? Olha, igreja, olha. O inimigo, ele quer destruir a tua alma, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não vem, sabe, para fazer o bem não. Então guarda bem a tua alma.
E aqui vai estar escrito que você deve guardar também o teu, eu devo guardar bem a minha alma, eu devo guardar bem o meu coração, e você também, o seu. Na Santa Ceia, que Jesus anuncia que um vai cair, ele não se preocupou com o outro, não. Porque ninguém vai poder ajudar o outro naquele dia. Cada um vai dar conta de si mesmo. Então cada um se preocupou consigo mesmo. Meu Deus, será que sou eu? Meu Deus, temendo, vasculhando a memória, para ver se lembrava, se tinha feito alguma coisa errada, para consertar. Mas hoje, alguns querem examinar os outros. Não, ainda que venhamos desejar ajudar os outros, a primeira coisa que temos que fazer é tirar a trave de quem? Dos nossos próprios olhos, para depois ser o cisco do olho do irmão. Então a palavra pregada, eu tenho que considerar que, ainda que eu esteja nesse lugar, privilegiado, o púlpito, o altar, ainda que eu esteja falando aos teus ouvidos, ainda assim, eu tenho que considerar essa palavra que está saindo da minha boca como palavra de Deus, e para mim, eu tenho que pregar para mim, que a pregação é para mim e é para todos que ouvirem. Porque a pregação não parte do profeta, é de Deus. A verdadeira pregação. Provérbios 4, 23. Repetir, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Guarda a tua alma, guarda o teu coração. Eu vi uma coisa, me dei de semblante. O semblante já dá testemunho contra você. Aquilo que você ouviu e que você viu, entrou no seu coração e não te faz bem, porque se tivesse feito bem, você estaria sorrindo. E não isso. Vixe, o coração foi atingido. O coração alegre faz o quê? Mas o coração triste faz o quê com o rosto? Abate o rosto. Fica enrijecido, duro. Todo mundo vê de longe. Não vou nem falar com fulano. Ainda brincam, se é para chorar, brincam. Não vamos cutucar a onça de vara curta, não. Então, escutando, igreja? Amém. Hoje é culto de quê? Estamos aprendendo? Sim. Glória a Deus. Cuida da tua alma. É uma coisinha pequena, corrompe. As más conversações corrompem. Não vai trazer o que é bom, não. A pessoa vai chegar batendo no seu ombro, colocando você contra a tua esposa. A pessoa vai chegar no teu ombro, mulher, batendo no teu ombro, querendo te consolar, te colocando contra o teu marido. Vai dar tapinha no seu ombro, falando, eu quero o teu bem. Deixa eu te avisar, eu quero o teu bem, teu filho é isso, te colocando contra o teu filho. Chega batendo no teu ombro, dizendo, você é uma bênção, você não merece isso, eu vou te falar, mas fulano não gosta de você, colocando o irmão contra você. Ele vem com sutileza, ele vem dizendo que ele gosta de você, que ele te ama, que ele se preocupa, que ele quer o teu bem, que ele quer te ajudar, que ele tem um ministério mais alto para você. Estão estudando, igreja? Amém. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha, presta atenção. Segundo a Pedro,
capítulo 2, versículo 1. Houve também entre o povo falsos profetas. Houve, não é ouvir de ouvido não, é de haver, de existir. Existiu no meio do povo falsos o quê? Profetas. O que mais ele diz? Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, se um cego guiou outro cego, o que acontece? Os dois caem no buraco. Se o falso mestre vai ser condenado naquele dia, quem seguir ele vai ser o quê? Condenado também. Agora o problema é gravíssimo. Ele diz assim: houve no passado, existiu falsos mestres, falsos profetas, existiu. Aí ele continua dizendo, só a frase seguinte: Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais só a primeira introduzirão. parte. Como entre vocês vai haver também falsos mestres. Falso? É. Eu quero dizer que entre o povo de Deus, que é, na verdade, a igreja de Deus, o Israel de Deus hoje, e a igreja, no meio desse povo, vai se levantar uns falsos mestres. Repita de novo a parte A. Como entre vós haverá também falsos mestres. Vai haver. Vão estar na qualidade de mestres, vai ensinar. Mas vai ensinar o quê? O caminho errado. Para você se perder. Porque quem é aqui que faz lugar sem conhecer o caminho e chega lá? Tem que conhecer o caminho. Ah, o caminho é Jesus. Claro que o caminho é Jesus. E em Jesus há essa doutrina. Mas os falsos mestres vai querer começar a falar coisas aí. Vai usar textos bíblicos. Estamos cansados de dizer aqui, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são o quê? Todo culto a gente lembra dessa passagem. Porque tem irmãos que não tem tempo para Deus. Essa passagem a gente pode ligar em Salmos 127. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil é levantar de madrugada, comer um pão de dois e repousar à tarde. Porque Deus dá aos seus eleitos, seus amados, o sustento, enquanto eles fazem o quê? Dorme. Tem que ter tempo para trabalhar, para descansar e, principalmente, em primeiro lugar, tempo para Deus. Só que a pessoa ouve isso, mas se não trabalhar, não vai cair do céu, não. Tá? Não tá. Eu tenho que trabalhar de dia e de noite, até nas horas do culto. Ou então eu trabalhei tanto que quando chega o culto eu estou tão cansado. Continua priorizando então. E fica sem conhecimento. Jesus, em João capítulo 1, é a luz de todos os homens. Ele ilumina os nossos corações. Quando damos ouvido a Ele, aprendendo dele. Claro que tem que trabalhar, está escrito também, quem não trabalha também não? Tem que trabalhar. Só que vai trabalhar todo o tempo? Não vai ter tempo para Deus? Quando é agora o seu aniversário? Não sei até mais cedo do trabalho, que trabalha por conta? Quando é aniversário, falta? Quando é datas comemorativas, falta? Mas quando é o culto, não, estou cansado. Como se isso fosse ser uma desculpa que Deus viesse aceitar. Mas está lá, Romanos 1, que os homens são o quê? Inexcusáveis.
sábios, deu sabedoria, inteligência, força, vigor, saúde, compreensão para fazer as coisas. Deus deu um relógio para ver a hora, ensinou a contar o tempo. Que desculpa a pessoa vai ter? A pessoa trabalha doente, mas quando é para Deus, não. Não pode vir culpar Deus, não, doente não. Mas quando trabalha com o homem, não pode. Pelo salário lá o money, por R$1.000, R$2.000, R$3.000, trabalha doente. Mas pela salvação que recebeu de Deus, não pode vir, não. Deus, misericórdia, Jesus. A balancinha já está posta, igreja. Todo dia nós somos pesados, igual foi o Sazar. Todo dia nós somos pesados. Essas coisas vão contar. Mas Deus diz que tem pecados que se manifestam aqui, outros não. Os que se manifestam aqui, Deus corrige aqui. Mas tem gente fazendo coisa errada, igual o rico, e nunca é repreendido, porque Deus não repreende qualquer pessoa. É muito esquisito. A pessoa está sem conseguir orar, sem conseguir ler Bíblia, sem conseguir cultuar, e tudo vai em vento em pouco. É? Tudo vai bem, tudo vai bem? Deus corrige a quem? Deus corrigiu. Deus ensinou a quem? Foi a Jó? Tinha um igual a Jó naqueles dias? Por que Deus não pegou um moleque e não ia no culto? Porque Deus, Ele age na vida de quem ama Ele e de quem Ele ama. Ah, pastor, outro engano, já foi isso aqui. Outro engano. Deus ama todos, Deus ama todos. Deus ama todos. Não, mas não está escrito não, nos Salmos. Está escrito que Deus odeia aquele que pratica o amor. Não é porque Ele ama, é porque Ele odeia. Tem 6 coisas que Deus odeia. Sabe com Deus? E Deus abomina quem? Quem ia abominar os olhos de Deus? Não é aquele que coloca de mão contra o irmão? Deus odeia essa pessoa, Deus abomina essa pessoa. Sabe, você pensava que era como tu? Senta aqui. Vamos conversar agora. Você não tem o direito de falar da minha palavra. Você cansa a minha palavra nas costas. Você não tem direito. Você aceita, você se senta formado do filho da tua mãe. Deus odeia, Deus abomina. Você acha que alguém que Deus odeia, Deus abomina, vai errar a salvação? Mas a palavra de Deus diz que quem ama Deus é conhecido de Deus. Olha a diferença? Aí sim. Aí sim. Deus conhece aqueles que o amam. Deus ama os que o amam. Porque Deus é amor. É diferente. E veja a diferença entre o que serve e aquele que não serve a Deus. Malaquias, capítulo 3, 17. Veja uma vez mais a diferença. Claro que é diferente. E nós somos privilegiados, porque nós podemos melhorar a cada dia. Nós podemos melhorar a cada dia a nossa conduta diante de Deus e diante dos homens. Porque nós somos inteligentes, amém, Pedro? Amém. Deus nos fez com inteligência, amém? Amém. Deus nos deu uma consciência, amém? Amém. Nós sabemos que é certo e errado, amém? Amém. Então vamos fazer bem. Efésios capítulo 2. Deus nos criou para o quê? Para as boas? Vamos andar nela. Vamos andar nela. Guarda bem a tua alma, igreja. Guarda bem o teu coração. Cuidado com os jardins do inimigo. Por quê? Porque se transforma em quê? Ele se transforma até em anjo de luz. Então ele vem com um sapatinho de veludo, parecendo que ele quer o teu bem. Quer desencaminhar. Repita aí o versículo seguinte de 2 Pedro.
Só a primeira parte. 2 Pedro, versículo 2. É, só a primeira parte. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão as suas dissoluções. O que é uma dissolução? É uma dissolução. É uma coisa tipo diluída, separada, quebrada em vários pedaços. E muitos vão seguir. Mas olha lá no versículo 1. 2 Pedro 2, versículo 1. Houve também entre o povo falsos profetas. Pronto, ouve. E agora? Como entre vós haverá também falsos mestres, No futuro vai haver falsos mestres. O que mais? os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, Amém. Esses falsos mestres vai falar de uma maneira que vai agradar muito o coração de muita gente. Vai cair no coração uma coisa, oh, que pregação, oh, que ensino, eu não sabia disso, que maravilha, oh, que pregação maravilhosa. Vai enganar, vai colocar dentro da igreja, de forma sutil, engano. Repita. tem encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Vai negar até Jesus. E não é falando, não, Jesus não é Deus, não é isso não. É Tito 1,16. Confessam com a boca que amam a Deus, são de Deus, mas pelas obras são o quê? Negam. Abre lá. Tito, capítulo 2, versículo 16. Não é 1,16, é 2. Vamos ver. Se é 1, se é 2, versículo 16. Tito 1,16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Jesus, Jesus, e Paulo e tudo. Mas quando vai falar de Deus, aleluia. Mas a obra deles, o que eles fazem, coloca irmão contra irmão, paga, compra e não paga, dá prejuízo para um, prejuízo para outro, quer forçar a ter ministério, fica de igreja em igreja por conta, não de Jesus, mas por conta de ministério. Quando sai, não quer sair só, quer levar mais um rebanho. Porque chega lá no ministério, já com um rebanhozinho, para ser aceito pelo pastor. E o pastor então não aceita, ainda confia no ministério da pessoa. Só que isso tudo vai produzir o quê? O que Pedro diz em 2 Pedro 2? Destruição. 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 Então guarda bem a tua alma, guarda bem o teu coração. Não se contamina por conta de palavra, ou porque alguém pisou no teu pé, não, ou porque alguém não te comprometeu, não. Não se contamina com isso, não. Não se contamina porque alguém te defraudou, ou porque alguém te caluniou, não se contamina, não. Deixa essa pessoa olhar toda para Deus. Deixa para lá. Não fica murmurando por conta dessas coisas. Continua na tua posição. Busca Deus em santidade. Tenha essa consciência. Ah, mas a tal igreja é assim, tal. Meu filho, o engano começou no céu. É tal igreja é assim, tal igreja é assim, tem isso na igreja. Meu filho, o mal entrou no paraíso. E você acha que ele vai entrar na igreja? Hã? Mas cabe a nós, cada um de nós, como está na palavra. Olha o que Deus ensina. De tudo que você escuta, você faz o quê? Filtra tudo, retém o bem. Você não conhece a palavra? Eu
A palavra de Deus não permite você me julgar. Mas a palavra de Deus ordena você julgar o quê? A profecia, o que eu estou falando aqui para você. Você tem que julgar, você tem que conhecer a Bíblia. E você tem que saber se o que eu estou falando aqui tem coerência, se é realmente assim, se acontecer desse jeito e se vai acontecer ainda. Como o próprio Senhor falou para Caim, o pecado está na tua porta, Caim, você deve fazer o quê? Dominar. Ser tentado não é Caim. Ser tentado não é pecado. Até na hora da tentação você pode permanecer puro. Como? Resistindo à tentação. Resista à tentação e você vai ficar muito bem. Muito bem. Resista à tentação. E ó, Tiago 3, né? Quer ser perfeito? Porque o mandamento é ser o quê? Abraão manda na minha presença ser o quê? Gênesis 12. Jesus em Mateus capítulo 5 ele diz o quê? Seja o quê? Como quem? Como vosso Pai que está onde? Ser perfeito. Mas aí em Tiago diz que é ser perfeito. Controle o quê? A língua. Não fica falando tudo que você pensa, que você acha que você quer. Não caia nessa não. Porque a vida e a morte do poder da língua. Falou, deu bom dia a cavalo. O rei da coisa é o quê? Eu disse, esse menininho, essa menininha, por isso ela está com meu filho, da minha filha. E o rei da coisa é o quê? Pronto. Então, para evitar essas coisas, o que tem que fazer com a língua? Refrear a língua, não falar qualquer coisa. Vai vir uma tentação. Vai vir tentações. E a tentação é essa, fala mal. Fala mal dos poderes, dos governos, fala mal dos ministros, fala mal. Está errado isso, está errado aquilo, não sei o quê. E colocando, contaminando um, contaminando outro, contaminando outro. Vai contaminando de forma sutil, dizendo que é a justiça. Não, meu irmão, isso aí está errado. Isso não está certo. Não está certo. Ó, Efésios 4, versículo 11. Jesus, né, Deus, Ele mesmo separa uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Ele mesmo, Deus mesmo, Ele separa. Aí vem os irmãos da igreja. Aí tu vê que o irmão fala bem, o irmão conhece a Bíblia, só que o irmão nunca tem oportunidade. O irmão não tem oportunidade de ir para o louvor, o irmão não tem oportunidade de fazer a leitura, o irmão não tem oportunidade de pregar. Aí alguém vem e diz assim, está errado. Por que fulano não está lá? Pastor não está certo não, pastor está errado. Mas se Deus não mandou colocar. Só que a pessoa quer que coloque. Aí a pessoa sai da igreja porque o pastor não deu oportunidade para o outro. Quer dizer, já não é mais Jesus que vai escolher, já não é mais Jesus que chama para o apostolado, para o ministério profético, ou pastoral, ou de mestre, ou de evangelismo. Não, a pessoa quer porque quer que seja quem ela quer. Aí ela está parecendo o quê? Justa. Ela parece justa, porque todo mundo que cobra, todo mundo que aponta, cobra e aponta porque quer ser o quê? Justo, mas não sabe que está fora da sua alçada. E por conta disso, está entrando em pecado, está contaminando o rebanho, está fazendo o mal diante de Deus, está causando o quê? Dissolução no corpo de Cristo, porque Cristo deu a vida. Pensa a gravidade. Pensa a gravidade. Tiago 3 ele diz mais. Com a língua que louvamos a Deus, amaldiçoamos os homens, que é feita imagem e semelhança de Deus. Aí ele pergunta, convém? Claro que não. Só que o inimigo
Não, você está certo. O irmão está errado, a irmã está errada. O inimigo fica, está vendo a irmã passou por você, não falou? É orgulhosa. É orgulho, quer ser melhor que todo mundo. Ah, é? É isso que vamos divulgar uns dos outros? E se a irmã tivesse preocupado? E se a irmã tivesse preocupado com o marido, com o filho nas contas, com a cabeça na lua? E se a irmã não falou porque não percebeu? Porque já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Estava andando, quando eu vi o irmão longe, o irmão está vindo ali. Daqui a pouco é da irmã, o irmão passou e não vi. O meu pensamento pode ser para onde? E agora? Está passando orgulhoso. O irmão, eu não sei se alguém falou isso de mim, não, tá? Eu já ouvi outras coisas falando, né? Estou passando em frente de uma casa de uma irmã. Daqui a pouco eu vi umas 3, 4 lá, falando mal do pastor. E aí ela passou o Luiz. Fiquei na portinha, estava aberta, não entrei não. Quando o trabalho falou, pode ser, meus irmãos. Fiquem em paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Fui embora. Não adianta falar no interior da casa. Vai ser proclamado lá do telhado. Se não quer se envergonhar, pedir misericórdia e perdão, não pegue, não faça, não fale. Controle a língua. Não passe sempre o pecado dos outros.